Obrigado, Gojaner, foi. Hoje a Maki é nível Toji. Bom, meus bons e minhas boas, beleza? Okushino aqui pra mais um react. E hoje, vídeo novo do Bruno Bandeira, review do capítulo 250 de Jujutsu Kaisen, a expansão de domínio mais quebrada de todas, Yuta copia os poderes de Sukuna. Eu li o capítulo só uma vez e vou confessar que a scan tava bem precária, né? Como sempre, a scan de Jujutsu sai cedo demais aí, a qualidade da imagem é bem ruim, então eu não entendi muita coisa das imagens, né? Da batalha, como foi a porrada, como foi o corte, mas... o básico, que bombou mesmo, o Yuta copiando a técnica inata do Sukuna, eu entendi esse capiroto filho da mãe. Enfim, vai deixando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho pra perder nada. Minhas redes estão na descrição e bora pro react. O Invicto conseguiu! Yuta Okkotsu copia a técnica inata de Sukuna e agora o rei começa a sentir na pele o que é ter a sua técnica roubada. Quando é pra roubar uma Horaga dos outros, aí é muito bom, né? Agora eu quero ver aguentar um corte dimensional na cara. Além disso, finalmente entendemos como funciona a expansão de domínio do Yuta e todas as suas nuances, deve explicação. que a gente vai explicar uma por uma aqui nesse vídeo. A batalha contra Sukuna se intensifica cada vez mais no capítulo 250 de Jujutsu Kaisen. Galera, cenário completamente favorável para os feiticeiros nesse capítulo, bastante informação sobre a expansão do Yuta e principalmente muita ação envolvendo o próprio Yuta usando e abusando da sua expansão. Mas eu sinto que a gente já pode deduzir o que possa vir a acontecer nos próximos capítulos, que vai inevitavelmente levar à queda do Invicto pela primeira vez na história, e ainda mais personagens vão passar a tomar a dianteira a partir dessa batalha. Ixi, eu já adianto pra vocês que isso pode envolver o Sukuna acabar destruindo o anel do Yuta. Yuta, proteja o seu anel a todo custo, porque ele está em jogo. O capítulo essa semana saiu na quinta-feira, um dia antes do que costuma sair, por causa dos vazadores que foram presos. Eu fiquei sabendo disso aí. Algo muito triste de verdade, né? Vou até fazer uma vaquinha aqui pra pagar a fiança desses heróis, começando com Mas não sei, é quarta? E galera, essa terça-feira foi um dia histórico, porque a gente conseguiu alcançar a marca dos 800 mil inscritos. Brunão. Eu só tenho a agradecer mais uma vez, já vinha agradecendo nos vídeos anteriores a todo mundo que estava se inscrevendo, mas agora oficialmente agradecer mais uma vez a todo mundo que tem acompanhado essa reta final de Jujutsu comigo aqui no canal. Eu sempre tento trazer a melhor análise que eu posso, da forma mais bem explicada e bem humorada possível. Então, para todo mundo que se engajou nessa campanha dessas últimas semanas, eu sinto que eu consegui tocar vocês de alguma forma lá no fundo de vocês com esse dedo aqui. Mas agora falando sério, pra quem não sabe, na verdade eu acho que ninguém sabe, né? Semana que vem é o meu casamento. E lá no fundo eu tinha uma certa expectativa de fazer essa comemoração dupla do meu casamento. Eu não sabia, mas sabia que eles estavam noivos. Mil inscritos, né? Acontecendo mais ou menos na mesma época. Então, mesmo sem vocês saberem, vocês me deram o melhor presente de casamento que eu poderia receber. Então, muito obrigado de verdade por isso. Lindo. Mas vamos lá então para essa delícia de capítulo e já se prepara porque vai ter bastante explicação. Começamos ele já com uma explicação do narrador sobre a expansão do Yuta, intitulada oficialmente como Puro Amor Mútuo. É explicado pra gente que o Yuta é capaz de selecionar uma das técnicas inatas que ele copiou e incorporar essa única técnica como uma forma de acerto garantido do seu domínio. E as outras Ou ficam seja, quando o seu armazenadas nas domínio é katanas. ativado, essa única técnica terá um efeito garantido em cima do seu alvo, que nesse caso é o Sukuna. Inclusive, já adiantando aqui um pouquinho, foi ressaltado nesse capítulo como o Yuta pareceu se preparar de antemão para que esse acerto garantido não atingisse qualquer pessoa aleatoriamente, né, que estivesse dentro do seu domínio. Então o Sukuna ele fala como se ele já tivesse planejado enfrentar ele junto de outras pessoas, como o Itadori, né, que se encontra dentro do domínio também, e quem sabe uma outra pessoa que pode entrar e sair Maki, por favor, ela precisa de alguma... não possuir energia amaldiçoada. Ela precisa de algum destaque, mano. Faz tempo que eu não ganho destaque. A técnica que o Yuta incorporou como um acerto garantido no seu domínio foi a extinção de técnicas da Anjo, que é capaz de anular qualquer feitiço, seja técnica amaldiçoada, técnica de barreira ou até mesmo objetos amaldiçoados. Foi dessa forma, inclusive, que os feiticeiros libertaram o Gojo do reino da prisão, com ela tendo negado o efeito do objeto amaldiçoado que prendia ele. Então, pelo visto, antes da batalha, o Yuta copiou a técnica do anjo, já que ela também, né, nem sequer ia ter condições de lutar durante essa batalha. Nem lembro desse capítulo, dessa cena, meu Deus. Estando incorporada Quando é que foi isso? Alguém fala aí embaixo.
domínio do Yuta, conseguimos entender melhor o que aconteceu no capítulo passado, que ficou um pouquinho esquisito. Recapitulando então, o Sukuna, depois de ser pego no domínio do Yuta, decide ativar uma técnica antidomínio chamada Cesto de Vime Vazio. Nisso, o Yuta pega uma espada e lança um ataque que quebra a barreira do Sukuna e causa um dano no seu rosto. Então, o efeito prático, de forma geral, é esse, mas vamos destrinchar melhor as nuances desse efeito, tanto as vantagens quanto as desvantagens que isso fornece para cada um deles, porque é bastante coisa para se parar para pensar. Primeiro que, galera, essa técnica do anjo de anular outras técnicas não é 100% absoluta como pode parecer. Se a gente lembrar de quando o Sukuna possuiu o corpo do Megumi, o anjo mesmo tentou usar a sua técnica para expulsar o Sukuna do corpo do Megumi. Nossa, bem no comecinho, bem causando um dano colossal ali no Sukuna, mas não sendo suficiente para anular a possessão. E agora, nesse próprio capítulo, vemos que o Sukuna ainda pode executar as suas técnicas de corte e técnicas anti-domínio, mesmo estando dentro do domínio do Yuta. Então não é como se o Sukuna ficasse incapacitado de executar qualquer feitiço. Tanto que a gente vê nesse capítulo o Sukuna cortando tanto... Eu nem lembrava que o acerto garantido que o Yuta escolheu a técnica era do anjo, mano. Eu não lembro se falou, mas eu não notei. Eu li só uma vez e aí fica muito ruim, então é muito difícil focar, velho. Que a imagem ruim, aí você vai lendo e tal, aí, nossa, não tô entendendo nada nessas imagens. Eu não lembro muito bem. E ler só uma vez é pai, eu devia ter lido umas 3 vezes pra vir aqui com mais base. Itadori quanto o Yuta e tentando repetidamente usar a sua técnica anti-barreira, anti-domínio, né, melhor dizendo, mesmo sabendo que ela pode ser quebrada. E agora você me pergunta, tá, mas se a barreira do Sukuna sempre é quebrada, se a barreira antidomínio dele, né, sempre é quebrada, por que ele continua usando ao invés de fazer outra coisa? Isso porque, mesmo que o Yuta consiga superar essa barreira do Sukuna, ela provavelmente ainda serve como um amenizador de danos. Por isso, ele continua usando essa técnica. Só que o problema é que, segundo o próprio Sukuna nesse mesmo capítulo, isso faz com que ele fique com 2 dos seus braços ocupados a todo momento, dessa forma limitando seus movimentos, porque ele precisa fazer os gestos com as mãos para ativar essa barreira a todo momento. E não só isso, enquanto ele ativa uma técnica anti-domínio, ele não pode usar essas técnicas de corte por definição. Então, para ele poder atacar, ele precisa parar de se defender com essa barreira, o que deixa ele exposto em vários momentos. Então, resumindo, o que tem acontecido é o seguinte: o Sukuna, ele usa o seu cesto de Vime vazio, fica com 2 braços ocupados por isso, mas o Yuta consegue superar essa defesa com um acerto garantido fornecido pela técnica do anjo, que anula técnicas amaldiçoadas, e atacando com as outras técnicas copiadas por ele. E ainda que a técnica de anulação de feitiços do anjo não é absoluta, porque mesmo que ela esteja incorporada na expansão do Yuta, o Sukuna só tem os seus feitiços anulados quando o Yuta ataca ele com um golpe direto, e mesmo assim o Sukuna ainda consegue se proteger parcialmente com a sua barreira, mas de qualquer forma, né, ainda é uma ajuda e tanto. Seguindo então a explicação do narrador, é dito também que todas as outras técnicas copiadas pelo Yuta residem aleatoriamente nas espadas dentro do seu domínio, e que apenas o Yuta pode extrair os seus efeitos, ou seja, não adiantaria o Sukuna tentar usar qualquer uma daquelas espadas contra o Yuta. Bom, algumas pessoas realmente tinham sugerido o fator aleatoriedade para cada espada, e eu a princípio fui contra essa ideia, porque o evento precisa ter uma expansão apelona mesmo. Mas se por um lado nerfaram o homem, né, com esse fator aleatoriedade, ele não sabe por outro lado bufaram com essa técnica incorporada no domínio. Então uma coisa acaba compensando a outra. Agora, só é engraçado esse fator aleatoriedade, entre aspas, sendo que todas as técnicas usadas pelo Yuta nesse capítulo são de feiticeiros que ele copiou nesse último arco, né? Tudo bem que também é explicado pelo narrador que assim que o Yuta pega uma espada, ele passa a saber qual técnica que ele copiou nela, mas a gente também não viu o Yuta ele empunhando uma cacetada de espada até pegar uma que fosse mais conveniente. Só pareceu mesmo uma grande coincidência as técnicas que ele sacou serem as dos justamente as dos feiticeiros desse último arco. Nós viu, né, de mais relevância, então nesse último arco. Esses comentários é só pra falar, ó, essa é a desculpa. É que uma vez que o efeito de uma técnica é usado pelo Yuta, essa espada desaparece. Mas eu não acredito, né, que
seja pra sempre, né? Senão, porra, é meio foda, vai gastar uma vez pra nunca mais usar, mas sim até ele ativar a sua expansão outra vez, né? Igual um jogo de carta, por exemplo, em que algumas cartas elas vão pro lixo, mas no final do jogo elas voltam pro baralho. E por último, o narrador explica que não existe restrição quanto ao número de espadas dentro do domínio, então sim, é um estoque infinito de habilidades, mas que a gente sabe, né, que serve mais como um hype narrativo isso, porque porque ele não copiou infinitas tempo do Yuta usar tanta habilidade assim. Vai ser o nem tem como, né, clássico, infinitas habilidades. o Kakashi dos 1000 jutsus que só vai usar meia dúzia deles. Então, Nem tendo sei finalmente quantas ele explicado copiou. toda a expansão de domínio do Yuta, vemos o Yuta usando e abusando de uma sequência enorme de habilidades, uma atrás da outra nesse capítulo. O Yuta, ele invoca uma leva de Shikigamis que foram copiados de um feiticeiro chamado Druvlak Dawala, que inclusive lembra o rosto da Rika, né? Esses Shikigamis que circundam o Sukuna, criando uma barreira ao redor dele, que pelo visto serviu para anular a barreira do próprio Sukuna e permitir com que o Itadori e os próprios Shikigamis atacassem ele, enfim. Vemos o Yuta também usando a manipulação do céu da feiticeira Uro para distorcer a visão do Sukuna, se esconder e tentar pegar ele de surpresa, e novamente vemos o Yuta usando um quebra-gelo no Sukuna, mas peraí, não foi dito nesse capítulo que quando o Yuta usava uma técnica, a espada desaparecia? Então isso significa que a espada desaparece e aparece dentro do domínio de novo? Mas a gente não vê o Yuta ele sacando uma nova espada para usar essas técnicas de novo. Mas segura que ao longo do capítulo a gente vai entender exatamente o que está acontecendo aqui. Vemos ainda o Sukuna usando das suas técnicas de corte contra eles dois. A Rika tem uma hora que pega o Itadori e arremessa. Eu tinha que ter lido esse capítulo mais de uma vez, mano, que é muito confuso, velho. Tipo, eu só li assim, tá, ok. Ele usa essas habilidades, tem armazenado na espada, beleza. Copiou a técnica do Sukuna, tá. Essa ele pra cima do Sukuna num quadro muito engraçado. E essa Olha, foi uma parte importante do capítulo. Sukuna diz que o Itadori consegue perceber a fronteira entre a alma do Sukuna e a alma do Megumi através dos seus golpes. E penetra nela para acordar a alma do Megumi, que basicamente foi tomada pelo Sukuna. Isso tem feito com que o Sukuna aos poucos perca a sua sincronia com o corpo do Megumi e, consequentemente, diminuindo a liberação de energia do Sukuna, até que uma hora o Sukuna nem sequer consiga mais usar a sua barreira antidomínio para se proteger. Esse é o plano da dupla. Sukuna também faz uma análise muito interessante sobre o power scaling atual da história, com ele dizendo que a sua quantidade de energia amaldiçoada atual não deve ser maior do que a do Yuta, dando a entender que estão basicamente igualados ali, ou muito próximos pelo menos. Lembrando que o Yuta mesmo já havia dito que o Sukuna parecia ter, na perspectiva dele, pelo menos o dobro de energia dele próprio. Então o Sukuna, dá pra gente aqui, obviamente, obrigado, Gojaner, foi. Ele perdeu pouco mais da metade da sua energia desde o início da luta contra o Gojo, ou seja, pelo menos metade do mérito da derrota do Sukuna vai para o Gojo, mas ainda assim, né, porra, metade é uma discrepância bem grande, né? Claro que se o Gojo fez do lado do Sukuna, a diferença não seria tanta assim, né? Quem sabe não seria de 70 para 100 ali, se a gente fosse colocar numa escala, né, de 0 a 100, 70 Satoru Gojo, 100 Hyomen Sukuna? Talvez. No fim, Sukuna elogia os estudantes e fica impressionado com a evolução que eles tiveram nesse último mês, mas os dois, ficando ali só o pó da rabiola, eles reconhecem justamente o contrário, estão pensando completamente o oposto. Os dois protagonistas diferentes. Que só não morreram instantaneamente pro Sukuna pelas sequelas causadas pelo próprio Gojo, e agora estão tendo que fazer um malabarismo infernal nesse domínio para ainda não serem mortos pelo Sukuna. E o Itadori ainda dizendo, né, que ele tá lutando contra o feiticeiro mais forte, chamando o Sukuna de feiticeiro mais forte, né? Foi só pro autor provocar a gente mesmo. Só que o grande momento do Yuta nesse capítulo começa agora. Yuta usa a técnica do feiticeiro Charles Bernard. Nossa, eu nem lembrava desse cara, mano. Usou uma caneta gigante como ferramenta amaldiçoada e que estava intrinsecamente ligada à sua técnica. Ah, ele aparece no quadrinho pequenininho, né? Funcionava da seguinte forma: ao colocar o sangue do seu oponente na sua ponta, na verdade na ponta da sua caneta, ele obtém uma tinta, entre aspas, para a sua caneta, que nesse caso é o sangue.
Depois disso, Charles pode usar a tinta para marcar os seus oponentes com um painel de mangá. Este painel está à frente do presente, permitindo que Charles perceba o futuro imediato do seu alvo. É como se ele literalmente transformasse a vida do seu inimigo num quadro de mangá, numa página de mangá, e ele pudesse ver a página por completo. A princípio, esse futuro acontece no intervalo de 1 segundo, mas à medida que a caneta tira mais e mais sangue do oponente e se enche de tinta, o Charles ele consegue ver ainda mais longe no futuro, ele consegue ver mais páginas lá na frente do mangá, né? Então o que vemos aqui nesse capítulo foi o Yuta usando essa mesma técnica, só que ao invés de uma caneta, através da sua espada. Nisso, o Sukuna começa a ficar meio perdido com o que tá acontecendo, por isso que o Sukuna falou, pensando que o Yuta possa ter copiado até mesmo limitado do Gojo, mas que esse não deve ser o caso, já que só com os 6 olhos a técnica pode ser usada com maestria e precisão, né? Mas, porra, se a parada é infinita, por que não, né, aproveitar? Se eu fosse o Yuta, pô, tem que ter. A sua teoria, né, Brunão? Do Yuta usando ilimitado sim, mesmo que gaste energia, eu não quero saber. Yuta se prepara para usar seu trunfo e usa a manipulação do céu para se esconder do Sukuna, que ele conseguiu usar de novo por algum motivo. A espada não desapareceu com a técnica? Desaparecia. Me explica aí, Brunão. Olha só, aqui que vem a explicação. A não ser que a espada, apesar de desaparecer, ele continue podendo usar o efeito da técnica nele próprio até o fim da expansão. Eu acho que agora sim está explicado. Apesar da espada desaparecer, não quer dizer que o efeito da técnica será desaparecido, enfim, logo em seguida, mas que ele possa continuar usando. Acho que não falou antes lá, tempo, ou durante toda a duração daquelas. Como implicava a espada desaparecer, então a gente pensa, então a técnica também some, aí tipo, ele só vai poder usar de novo aquela técnica se ele usar a expansão de domínio novamente. Expansão de domínio, resetar, a técnica da espada que ele empunhou. Bom, essa é a explicação mais plausível que a gente pode dar nesse momento. Nisso, o Yuta perfura o céu com sua espada e diz filetar. O rosto de Sukuna foi cortado pela sua própria técnica e o Mano, a tradução dos golpes de Sukuna, mano, me confunde tanto, assim, não confundir, né, porque é só uma palavrinha, mas tem desmantelar e clivar, tem filetar e outro nome, aí tem um nome japonês, eu me acho. O do rei começa a sangrar. Meu amigo, capítulo que vem eu quero ver o Yuta usar o corte dimensional contra o Sukuna, ou no mínimo um clash entre eles dois. Eu não quero os dois se matando. Seria hype. Os dois se cortando. Morre pronto, os dois. Tá lindo, tá ótimo já. O Sukuna usar o mesmo gostou, corte, né, que ele matou o Gojo. Uma horaga dos outros. Agora eu quero ver ele tancar um corte dimensional na cara. Agora, quais as condições que o Yuta cumpriu, e ele disse ter cumprido nesse capítulo, que fizeram com que ele agora possa usar as técnicas do Sukuna? Isso eu comentei no meu vídeo passado com mais detalhes, mas o mais provável é que seja apenas através do toque físico mesmo, já que o Yuta entrou em contato com todos esses feiticeiros de quem ele mostrou ter copiado as habilidades nesse capítulo. Agora, apesar da conveniência do Yuta ter sacado habilidades de um monte de gente que a gente acabou de ver, pelo menos o autor ele teve o trabalho de introduzir essas técnicas desses personagens. Sim, não foi do nada. E nem sabia que ele copiou isso. Pra não parecer, né, que foram simplesmente habilidades e técnicas tiradas do cu ali do Yuta de forma 100% conveniente, né? Foi legal que ele pelo menos introduziu essas habilidades pra gente antes. E tá explicado também que esses personagens menos relevantes que compuseram o jogo do abate ali, né, nos capítulos mais fracos do arco, só serviram para ali o Yuta quibar as técnicas deles depois. Agora, o que deve acontecer nos próximos capítulos, vamos lá. O Sukuna, ele poder voltar a usar a sua expansão de domínio, que ele falou que tá com o cérebro Yuta, ou ainda sequela ainda da luta anterior, o anel do Yuta que conecta ele a Rika, que é quem detém o armazenamento das técnicas roubadas. É ela que funciona como o HD externo do Yuta para armazenar tudo que ele já copiou em vida. Eu só não sei, né, se ele destruindo o anel, a expansão também seria desfeita, né? Mas aí poderia entrar o Sukuna com a sua própria expansão de domínio para quebrar do Yuta e tá resolvido. Enfim. E ainda mais uma coisa que deve acontecer, talvez até mesmo antes da queda. Porque essa Rika, eu lembro da explicação, eu nem lembro. Eu vi no Instagram, né, um post falando, né, de canal nerd, mas eu não lembro em que parte do mangá falou, se foi numa entrevista, alguma página extra do mangá, que não é a Rika que a gente viu no filme Zero, né? Aquela Rika foi libertada, tá livre da maldição, exorcizada. É uma manifestação da Rika que ele pode manifestar ela por completo durante 5 minutos com a remanescência que ela deixou no anel, da energia amaldiçoada dela. É isso que eu lembro. Me corrijam aí se eu estiver errado. O Yuta
possa ser a tão aguardada aparição da Maki, já que por ela não possuir Deus maravilhoso, por favor, amaldiçoada, apareça. ela não é detectada por nenhuma barreira, Precisa de um podendo destaque entrar a mais. e sair Faz tempo que ela não livremente e aparece. ficando até mesmo imune aos efeitos de Ok. possuir energia. Possa ser a tão aguardada de domínio para quebrar do Yuta e tá resolvido. Enfim. E ainda mais uma coisa que deve acontecer, talvez até mesmo antes da queda do Yuta, possa ser a tão aguardada aparição da Maki, já que por ela não possuir energia amaldiçoada, ela não é detectada por nenhuma barreira, podendo entrar e sair livremente e ficando até mesmo imune aos efeitos de acertos garantidos de expansões de domínio. Inclusive, né, a Maki ela também é capaz de entrar e sair das colônias, né, do jogo do abate sem problema nenhum, já que elas são feitas de técnicas de barreira. Então, se a Maki quiser entrar e aparecer na expansão do Yuta, ela pode aparecer assim que ela quiser. E faz muito sentido ela aparecer daqui a pouco, a porrada vai ser só por séria ela com o ter Sukuna. essa capacidade, mas pelo óbvio. Muitos queriam saber da comunidade, nossa, como é que seria Toad versus Sukuna, principalmente Shibuya, né, quando tava lançando. Eu fiquei sabendo disso agora com o povo vendo anime, né, eu não sabia desse debate, né, quando eu tava na época do mangá em Shibuya. Mas hoje a Maki é nível Toad, se não maior, não sei, porque a gente não viu o Toad full potencial. A gente até viu com o Gojo ali coringado, mas não sei. Enfim, ela é nível Toad. Então ela numa porrada sincera, 5 minutos. Pra matar o Sukuna. Eu quero ver. o chip que existe entre eles dois. Sim, né? Com a Maki eles vão se casar pra e ter um filho. proteger, salvar e quem sabe vingar o seu futuro namorado. Vamos esperar pra ver, galera. Esse vídeo ele foi bem trabalhoso de organizar e roteirizar pra explicar tudo direitinho pra vocês. Imagina, então, pô. deixa aquela dedada Pô, pesquisar os capítulos anteriores pra lembrar daqueles personagens que você nunca vai lembrar, você nunca quer lembrar, porque eles não têm tanta relevância, saber os poderes dele, ler de novo os poderes dele, pra explicar, não, muito trabalho. monstruosa. Cadê o meu dedo Bruno- do Sukuna? Bruno é Deixa foda. aquela dedada monstruosa no like pra ajudar a impulsionar o vídeo. E se você não viu o meu último vídeo sobre a queda do Yuta, é só Beijo, clicar beijo. desse lado da tela aqui pra você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau! Esse foi o vídeo do Brunão. Tchau, Brunão. Pô, eu gostei do vídeo, entendi mais a expansão do Yuta. Valeu, Brunão, é nóis. Se você gostou, deixa embaixo também. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada. Compartilha com um amigo. Até o próximo, valeu, falou.